é Filipenses capítulo 2. Quem está com dificuldade aí pede ajuda. Filipenses, uma das cartas de Paulo, que está lá depois de Efésios. Capítulo 2, eu vou ler só os versículos 12 e 13. Vamos ver o recado de Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. Filipenses 2, 12 e 13. Vai falar aqui sobre o desenvolvimento da salvação. Por favor. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. 12 e 13. Repetir. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Amém? Estamos falando sobre construção, construtores do reino, e hoje eu vou falar sobre construindo os frutos da verdadeira salvação. Essa palavra também vai estar no nosso canal do YouTube. Toda construção possui pelo menos 3 etapas. Toda construção possui pelo menos 3 etapas. A primeira etapa é o projeto. O projeto. A segunda etapa é o início da obra. Começou. Os fundamentos, as marcações, os fundamentos, a execução da obra. E a terceira etapa é a manutenção da obra. Porque uma obra sem manutenção vai se acabar, tende a se acabar. E trazendo para o nosso propósito, que é espiritual, que é construir, né, a nossa construção espiritual, da nossa vida espiritual, eu preciso esclarecer hoje eu quero falar hoje sobre a conversão, a construção da conversão, e que frutos essa conversão, ela vem a oferecer, ela vem a produzir, que frutos nós geramos quando estamos construindo realmente a nossa conversão. Porque se algo está sendo feito, frutos, evidências vão aparecer. A certeza de que algo está acontecendo são as evidências, são os frutos. E se realmente eu estou me convertendo, eu tenho que mostrar esses frutos. Se você está realmente passando por um processo de conversão, se há uma conversão que está acontecendo em você, vai haver as evidências, vai haver os sinais, haverá frutos que mostram que essa conversão está acontecendo. E é isso que eu quero falar. Muitos cristãos chegam a confundir conversão, às vezes, com emoção. Confunde conversão com emoção. Às vezes eu escuto uma música bonita, não que chorar não seja permitido, claro. Chorar na presença de Deus é a melhor coisa que tem. Mas nós não podemos confundir conversão com emoção, com um choro simplesmente, ou com um simples levantar de mão. Ah, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu levanto a minha mão e pronto. Porque muitos podem pensar que eu, no dia que levantaram a mão, pronto, foi suficientemente para me converter e eu não preciso mais de passar por nada. Muitos chegam a pensar que a conversão foi o dia em que apenas eu cheguei na igreja, chorei, levantei a mão e não precisa de mais nada.
Muitos pensam que a conversão foi no dia do meu batismo. Eu fui lá, me batizei, agora já estou convertido simplesmente. E não precisa mais de acontecer mais nada na minha vida. Mas a Bíblia mostra que conversão é muito mais do que um levantar de mãos, é muito mais do que um sentir uma emoção, é muito mais do que um vir à frente, ou muito mais até do que um simples, ou não desmerecendo o batismo, mas uma atitude de batismo, do batizar nas águas. A conversão, ela é uma construção. Nós podemos dizer que ela é uma construção. Não que o princípio da conversão, que é o arrependimento e o crer, não deixe de ser a própria conversão em si. Mas quando eu falo que a conversão é uma construção, é no sentido de que a conversão, ela precisa ser desenvolvida. Ela não é algo que simplesmente é um dia e acabou. Até porque nós vamos continuar aqui na terra. Nós vamos continuar vivendo aqui. Se fosse só assim, aceito Jesus, e na mesma hora o Senhor me levasse, não precisava. Mas não é assim. A gente diz, eu aceito Jesus, eu creio, mas a gente vai continuar aqui nessa vida, por enquanto, um tempo. O tempo ele sabe, mas a gente vai continuar aqui, a gente vai enfrentar várias coisas, situações, problemas, raiva, angústia, mágoa, ira, tentação, vontade de desistir. A gente vai passar por todo tipo de situação e circunstâncias. Então, essa conversão, que é quando eu creio em Cristo, eu preciso desenvolver. Paulo está falando aqui que eles precisavam desenvolver essa conversão, esse processo de salvação. Por isso, inclusive na minha Bíblia, eu uso aqui uma Bíblia que tem os subtópicos, o tradutor usa como subtópico o desenvolvimento da salvação. Ela precisa ser desenvolvida. E o grande problema da igreja moderna de hoje é que muitos começaram a construção, mas num certo momento abandonaram a obra. Abandonaram a obra. E aí fica como uma casa abandonada. Sabe, que a pessoa constrói e fica lá, e fica pegando lodo, e fica totalmente abandonada, não concluiu o processo. Muitos estão vivendo assim, a sua vida espiritual está abandonada. Começou até bem, tinha vida com Deus, tinha vida de oração, servia, mas aí certo momento aconteceu algo que a pessoa abandonou aquela construção. E a casa sem acabamento. A casa sem acabamento. Há paredes rachadas, há estruturas comprometidas. E aí, às vezes, tudo se resume apenas em um frequentar de culto. Mas o processo, mas a jornada de transformação que leva à maturidade, que leva ao crescimento, parou no meio do caminho. E Deus quer muito mais do que a gente frequentar culto. Deus quer um desenvolver dessa nossa salvação. Mas o que é verdadeiramente conversão? Trazendo um pouco de volta sobre a conversão. O que é conversão? Já falamos aqui, e eu acredito que você ainda lembre, que a conversão não é uma mudança de religião. Que a conversão não é uma troca de igreja, uma troca de religião. Que a conversão não é aprender uma linguagem evangélica e passar agora a falar uma linguagem evangélica, como a gente costuma usar, não é? Nós sabemos que conversão é uma mudança radical de direção. Conversão é uma mudança radical de direção. Inclusive nas leis de trânsito do nosso país, para quem já tirou carteira de motorista ou vai tirar, tem lá a placa. Você já deve ter
justamente sair da direção que você está indo e pegar um novo sentido, uma nova via. Não mais naquele mesmo sentido. Agora você vai para um sentido oposto. Tá? Então, a conversão, ela é isso, é uma mudança de direção. No grego, traz a ideia de alguém que estava indo para um lado e faz uma volta completa e caminha agora para outra direção. E na Bíblia a gente vê várias pessoas que passaram por isso. Um exemplo foi Saulo, né? O grande apóstolo Paulo, que teve esse processo de mudança de direção. A gente já estudou aqui na terça-feira, né, sobre a vida de Paulo. Antes ele perseguia a igreja, não é isso? Ele aterrorizava a igreja, ele prendia os cristãos, ele concordava com a morte dos cristãos. Mas depois do seu processo, ele passou agora a ser perseguido, né? E ele passou a defender a igreja. Agora ele sofria por Cristo, ele pregava Cristo, ele vivia Cristo. O que mudou em Paulo, em Saulo? Não foi só o seu discurso. O que mudou foi a sua direção. Por isso, conversão não muda apenas o que eu falo, muda o rumo da minha vida. Conversão, ela tem que ser radical. É radical, não é uma coisa assim que eu vou mudando aos pouquinhos, eu vou pensando, não. Conversão é uma mudança radical. Assim como uma construção, ela vai avançando, né? E se vê claramente uma evolução, também na verdadeira conversão precisa-se haver uma mudança. É o que nós chamamos, é o que eu vou chamar aqui de frutos da conversão. E que frutos são esses da conversão? Existem vários frutos. Eu enumerei alguns aqui para a gente ir fazendo um raciocínio. Tá? O primeiro fruto da conversão, ou o primeiro fruto que a conversão produz, é a convicção. O primeiro fruto, ao meu entender, que a conversão ela produz, é a convicção. Amém? Venha comigo em Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos ler duas referências. Romanos, se você está aí em Filipenses, é só voltar um pouquinho. Capítulo 10, versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então aqui, a palavra já está dizendo que você confessa com a boca e crê com o coração. Não é? Não é só da boca para fora, não é só exterior, não, é com o coração. E por que você confessa com a boca? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se realmente você converteu no coração, a sua boca vai falar. Não pode existir uma conversão a conversão do 007, do agente secreto, que ele se converteu, mas ninguém sabe. Conversão 007. Agente secreto, ninguém sabe que ele é convertido. Não, quando eu me converto, eu falo, eu proclamo, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor. Então são duas atitudes, eu falo com a boca e creio no meu coração. Outro texto interessante está em 2 Timóteo capítulo 1. Passa um pouquinho. Passa mais um pouco. 2 Timóteo capítulo 1. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 12. Só o versículo 12. Apóstolo Paulo diz assim, olha: por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho,
porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. O dia com D maiúsculo quer dizer o dia da volta de Jesus. Não é? Então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu estou sofrendo, mas eu não me envergonho do sofrimento por Cristo, porque eu sei em quem tenho crido, eu tenho certeza em quem eu tenho crido, eu tenho certeza do que eu creio. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu tenho convicção do que eu creio, eu tenho convicção da minha fé. E ao meu ver, o primeiro fruto que nós produzimos na nossa conversão é a convicção. Quando você tem essa convicção, ninguém tira isso de você, nem Satanás do inferno, o maior que tiver ou o menor, pode se juntar tudinho, ninguém tira isso da pessoa, porque ela tem certeza. Convicção é convicção. Eu acho tão bonito essa palavra convicção, eu acho muito mais bonito que certeza, porque certeza, quando a gente, você pode ver, nós aqui do português, quando a gente pergunta, a pessoa diz, tenho certeza, a gente ainda pergunta assim, tem certeza mesmo? Não é? Parece que certeza não é uma palavra assim muito convicta. Porque quando alguém fala pra gente, não, eu tenho certeza. Onde é que você botou aquele documento? Eu botei em tal lugar. Tem certeza? A pessoa tem certeza. Tem certeza mesmo. Parece que a palavra certeza não traz um sentido completo. Mas quando a gente fala assim, eu tenho convicção que eu botei ali. Aí a gente, não, então não tem mais dúvida. E convicção é uma palavra bem mais profunda. E todo cristão, quando se converte, o primeiro fruto que ele vai mostrar é a convicção. E eu vejo até isso no mundo espiritual. Quando Satanás vê que eu estou convertido, ele não vem perguntar se eu estou com certeza. Porque eu creio que muita gente, Satanás ainda chega e diz assim, ei, tu está convertido mesmo ou não está? Que tal ali uma lourinha gelada? Aí a pessoa diz assim, não, agora eu sou convertido. Aí Satanás diz, tem certeza? Eu tenho certeza, mas tu tem certeza mesmo? Porque quando a gente é confrontado com essa palavra, eu tenho certeza, quem realmente está convicto diz assim, eu tenho certeza. E quando a gente é confrontado com certeza e a gente não tem a certeza, a gente, por que tu está perguntando? Por que você está me perguntando se eu tenho certeza? Se Satanás perguntasse para você hoje, você está convertido mesmo? O que você ia dizer? Se ele perguntar, tu tem certeza da tua conversão? Você ia dizer para ele, eu tenho convicção da minha conversão? A convicção é um ponto final. Tenho convicção. É Cristo que eu quero para a minha vida. Eu não estou fazendo uma experiência para ver se vai dar certo. Eu não estou fazendo um experimento para ver se eu vou querer a religião evangélica. Não, eu tenho convicção de que eu quero Cristo na minha vida para o resto da minha vida. Conversão é isso. Fora disso, me perdoe, não é conversão. Pode ser qualquer outra palavra. Pode ser gostar, pode ser simpatizar. Eu simpatizo com o evangelho, eu gosto da igreja evangélica, eu acho bom ir lá, eu me sinto bem ir lá, eu me sinto tão bem lá na igreja. Ei, sentir bem é diferente de convicção. Você pode e deve, e é bom você se sentir bem no culto, claro. Mas conversão é muito mais do que você se sentir bem. Eu me senti bem. Olha, eu me arrepiei todinho. Olha, tudo bem, isso tudo é legal. Se sentir bem, se arrepiar, sentir uma emoção. Mas conversão não é isso. Conversão gera dentro de você uma convicção. E ninguém te tira isso dentro de você. E ninguém nem ousa perguntar se você tem certeza. Porque você já mostra que você está convicto. Por isso que uma pessoa verdadeiramente convertida possui convicção. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Por isso que no nosso dia a dia, quando vem as lutas,
Alguém passa luta aqui? Ou só eu passo? Às vezes eu penso que é só eu. Com uma luta tão grande, tem vontade de sair correndo, puxando os cabelos. Não, cabelo não tem, mas sai correndo com a mão para cima. Não dá para puxar os cabelos, né? Mas é uma palavra que nós temos que usar para combater o diabo. Quando o diabo vem infernizar a gente tem que dizer para ele, ó, Satanás, tu pode vir com as tuas histórias, tu pode vir com as tuas invenções, mas deixa eu te dizer uma coisa, cão do inferno, eu sei em quem eu tenho crido. E eu não vou desistir, Satanás. Eu vou até o fim, porque eu tenho convicção. Amém? Eu aprendi isso, sabe com quantos anos? Com 14. Com 14. E eu tenho, graças a Deus, pela graça de Deus, eu tenho desenvolvido isso. E agora que eu estou com alguns aninhos a mais de 14, eu tenho a cada dia mais aprendido isso e tido essa certeza dentro de mim. E por todas as lutas que eu passei, situações, quedas, estou falando meu testemunho, não estou falando para me glorificar. Quedas, lutas, momentos difíceis, tudo que eu passei, nunca, jamais, passou nem assim uma legenda na minha cabeça, nem uma letrinha bem pequenininha assim, para dizer, eu vou largar Jesus. Nunca, 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 jamais, porque foi pacto de vida que eu tenho com Ele, é convicção que eu tenho na minha fé, pode me tirar tudo, mas eu vou continuar convicto de quem eu tenho crido. Não tem outro melhor, não tem outra opção, não tem outro caminho, só Ele, só Jesus. E olha que Paulo estava falando de sofrimento. Porque é fácil quando a gente ter certeza, quando tudo está bem. Quando está entrando dinheiro, não é? Ou quando o dinheiro sobra, eu me converto. Cara, quem é que não se converte? Quando tem dinheiro, quando você abre a geladeira, está lá o congelador esbarrotado, quando você está em restaurante, comendo pizza, comendo churrasco, quando está tudo bem, quando as contas não estão atrasadas, quando os meninos não tem nenhum catarrento, está tudo tranquilo, está tudo ótimo, aí é fácil demais, aí todo mundo tem convicção. Paulo estava falando que ele tinha convicção na peia. Na peia, ele estava apanhando, ele estava preso, ele estava sofrendo, no meio do sofrimento ele abre a boca e diz assim, eu sei quem eu tenho crido, eu tenho convicção da minha conversão, ninguém me tira do meu Jesus. É essa conversão essa convicção que a gente precisa ter, amém? Porque quem tem convicção, não abandona ao Senhor. Quem tem convicção não abandona a Deus porque uma oração não foi respondida. Você sabia que tem gente que quer abandonar o Senhor? Estou falando de ninguém aqui, tá, gente? Mas pessoas que querem abandonar o Senhor porque uma oração não foi respondida. Porque Deus não respondeu o que ela queria. Não é isso. Quando a gente tem convicção, nada abandona a gente, nada faz a gente abandonar a nossa fé, nada faz a gente se decepcionar. Sua fé está em Cristo, não nas circunstâncias. Vemos o exemplo bíblico de Jó. Alguém já leu a história de Jó? Ele perdeu quem? Os filhos. Ele perdeu o quê? Os bens. Ele perdeu o quê? A saúde. Mas quando ele estava sem nada, ele declara o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Isso é o quê? Convicção, meu querido. O cara estava perdido. Nas linguagens do cearenseis, ele estava lascado, com um caco de telha se coçando, cheio de ferida. Depois de ter perdido tudo. O corpo cheio de ferida, só a salmoura saindo. Ele abre a boca e diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é para quem tem convicção. Isso é para quem tem convicção. Então, uma igreja sem convicção é uma igreja que vive do exterior.
vive de eventos, quer viver de movimento. Uma igreja com convicção vive de compromisso, vive de fé, vive de certeza. O segundo fruto que eu creio que a conversão produz eu chamo aqui de pertencimento. Pertencimento. Talvez essa palavra seja um pouco estranha ao seu ouvido, mas eu queria ler Efésios capítulo 2 contigo. Volta um pouquinho para Efésios, antes de Filipenses. Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22. Efésios 2, falei 5, foi? Não, 2. 2, 20. Vamos ler o 19, para ficar mais completo. 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Olha o que é que nós éramos, estrangeiros e peregrinos. Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Completa comigo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, nele todo o edifício bem ajustado, olha aí, edifício bem ajustado, cresce, ou seja, é construído para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Construção, está vendo? Paulo falando sobre construção. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a fazer parte de um mesmo prédio, de um mesmo edifício, que está sendo levantado, que está sendo erguido, que está sendo construído, que está sendo bem ajustado, sobre um fundamento. O que é o fundamento? É o alicerce, é a base. Quem é o fundamento? Quem é o nosso fundamento? Nosso Senhor. Não, eu não posso responder, quem tem que responder é vocês. Quem é o nosso fundamento? Por isso que o segundo fruto, ao meu ver, o segundo fruto da conversão produz o pertencimento. O convertido não apenas frequenta uma igreja, ele pertence àquela igreja. Não estou falando da instituição, eu estou falando de uma convicção de pertencimento. Porque hoje nós estamos vendo, infelizmente, nas igrejas evangélicas, uma geração de consumidores. Se você for analisar bem direitinho, as igrejas hoje, uma grande parte que circula dentro das igrejas, eles são apenas clientes das igrejas. Eles são apenas consumidores das igrejas. Eles não fazem parte daquela igreja. Deus não converte ninguém ou não chama ninguém para ser cliente. Deus não quer cliente dentro da igreja. Deus não quer consumidor dentro da igreja. Deus quer membro que faz parte do mesmo corpo. Como Paulo ele usa aqui o termo, você deve ter lido aí, ó, família de Deus. Não é isso? Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos e santos e membros da família de Deus. Ou seja, há um pertencimento agora, você pertence àquela família. Mas hoje nós estamos vivendo uma geração de consumidores espirituais. É por isso que as igrejas viraram supermercado. Ou não é? Segunda-feira, dia dos empresários. Ou seja, vai os empresários lá consumir. Agora eu vou virar empresário, vou ser rico. Terça-feira, aí a saúde. Quarta-feira, o outro, não sei o que, o descarrego. Aí a sexta e quinta-feira, não sei o que, do amor. Aí o banho, não sei de quê. São os clientes que vão buscar. E a igreja, que virou uma empresa, se torna um supermercado de consumidores. Evangelho não é isso. Isso é um sistema religioso que engana as pessoas. Sim, alguns estão dentro dele com sinceridade e vão ser salvos.
Graças a Deus, que a misericórdia de Deus alcança. Mas é um sistema. Igreja, evangelho, não é isso. O problema é que esse sistema formou uma geração de consumidores. Sabe como é o consumidor? Olha aqui, ó. Esse consumidor diz assim, ó. Se eu gostar, eu fico. Não é assim? Se eu gostar, eu fico. O consumidor diz também o quê? Se me agradarem, eu sirvo. Se me agradarem. Por isso, agora as igrejas têm que fazer o quê? Agradar a pessoa para poder ela ficar. Olha que situação nós chegamos. Era para as pessoas brigarem para fazer parte da família de Deus. Não, a gente tem que adular a pessoa. Botar uma chupetinha, um melzinho na chupeta e dizer, está aqui, ó, um melzinho na chupeta, venha para o culto e tome isso, e tome cesta básica, e tome não sei o quê, e tome sopão, e tome ajuda, e tome isso. Só falta dar o cartão de crédito. E promete, tem que prometer mundos e fundos. Você vai ser abençoado, você vai enricar, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter... Não se prega o evangelho verdadeiro, que é o quê? Venha sofrer por Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro. Pelo menos na Bíblia que eu li é essa, a não ser que me deram uma Bíblia errada. Mas a Bíblia verdadeira não diz assim, pare de sofrer. Não, diz assim, venha sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Mas esse sofrimento é passageiro. Esse sofrimento é como uma mulher que vai dar à luz, sente dores de parto. Mas logo a criança nasce e ela fica feliz com aquela criança. Assim é a nossa passagem aqui na terra. Nós estamos sofrendo, mas um dia nós vamos ver a luz, que é o Senhor Jesus, e vamos viver eternamente com Ele. E a gente vai dizer, valeu a pena. Você está aplaudindo o pastor Viana, não, você está aplaudindo a palavra de Deus. Valeu a pena. Valeu a pena cada sofrimento que eu passei. Valeu a pena cada vez que eu fui para a igreja, que eu fui para o culto, e eu não queria, mas eu fui assim mesmo, porque eu fui para agradar a Deus, eu não fui como cliente da igreja. Outra coisa que os consumidores dizem, se fizerem do meu jeito, eu participo. Se fizer do meu jeito, vai ter que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. É cliente, não é convertido. Mas no reino de Deus, nós dizemos o quê? Somos família. Família é família. Família é diferente. Amém? Família é diferente, mas é família. Sim ou não? Quem tem família grande aqui? Quem tem família grande? Tem família grande? Todo mundo é igual lá na sua casa? Quem tem família que é familiar que é bem diferente de você? Bem diferente, assim, bem contrário mesmo de você. Não é assim? Mas deixa de ser tua família? Deixa de ser teu sangue? Se mexer com eles, vai mexer com você? Se mexer com você, vai mexer com eles? Não é isso. É isso, esse é o senso de pertencimento que o convertido tem que ter. Família é assim, meu irmão. Pode ser estranho que for. Meus irmãos não andam comigo, mas eu amo meus irmãos. E se mexer com eles, eu vou lá defender. Amém? Família é assim. Família é família. Se eu sou convertido, eu pertenço à família de Deus, agora eu vou andar com esse senso de pertencimento. E uma das evidências da falta de conversão é quando alguém não tem esse senso de pertencimento. É o que nós chamamos de vestir a camisa. Não é? Vestir a camisa. E às vezes a gente veste a camisa, não veste? A gente veste a camisa de um time, veste ou não veste? Tá lá agora todo mundo da Copa, né? Vestindo. Até eu estou vestindo. Eu estou vestindo, porque está todo mundo lá. O meu vizinho de um lado está de amarelo, o outro também está de amarelo. Eu vou vestir também amarelo. Cheguei lá no trabalho de amarelo e verde e amarelo também. Senão os clientes passam direto. Não, vem para cá, aqui também é a Copa, aqui é a promoção da Copa. Pode vir, não tem problema não, rapaz. Mas eu também tenho que ter o mesmo sentimento de vestir a camisa também da família de Deus. Amém? Eu não posso ser um aparente torcedor. Não, eu tenho que vestir a camisa. Assim a gente faz numa empresa. Faz ou não faz? Quem trabalha em empresa aqui sabe.
Acho que ninguém trabalha em supermercado aqui, mas se você um dia for trabalhar no supermercado, quando for no dia do Natal, você vai ter que usar um gorro, porque a empresa manda você vestir o gorrinho do Papai Noel. No dia do São João, tu vai ter que vestir uma roupa quadriculada, parecendo um jeca tatu. Porque a empresa manda você vestir a roupa quadriculada da empresa, do São João. E você não vai vestir a camisa da empresa? Tu é doido, tu não quer ser mandado embora? A família também da fé, a gente precisa vestir a camisa. Amém? Por isso que eu tenho que estar junto com meu irmão. O meu irmão pode ser diferente de mim. Mas nós vestimos a mesma camisa. A camisa da família de Deus. Aleluia. Quando eu tenho esse senso de pertencimento, eu agora quero ajudar. Imagina uma casa quando só uma pessoa faz tudo. Ih, pastor, agora o senhor está falando comigo. A pessoa que diz assim, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Ninguém aqui diz isso, amém? Eu creio que ninguém aqui fala isso em casa. Mas sabe quando a gente em casa parece que a gente faz tudo? Aí chega um, toma água, deixa o copo. Chega outro, deixa o sapato. Chega outro, deixa a meia. Chega outro, deixa a toalha. Chega outro, deixa a tampa do vaso. Chega outro, deixa tudo lixo, tudo bagunçado. Aí tudo é você que vai ter que fazer tudo. Aí chega uma hora que você diz o quê? Eu não aguento mais nessa casa. É tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Até encher as garrafas eu tenho que encher. A família de Deus também não pode ser assim. Uma das coisas que eu não quero falar, como pastor dessa igreja, é dizer tudo eu. Eu não quero dizer tudo eu. Eu quero que você diga, eu faço também, pastor. Pode deixar também, pastor. Eu pertenço a isso aqui. Pode deixar, o que é que eu tenho para fazer? O que é que tem para fazer? Eis-me aqui. Ah, eu tenho um dom para fazer isso, pois eu vou fazer isso. Ah, eu gosto de fazer isso, pois eu vou fazer. Ah, eu não sei fazer, mas eu vou aprender. Quem aqui nunca chegou numa empresa, para você ganhar a vaga, você teve que aprender a fazer o serviço naquela empresa? Você foi aprender. Quem aqui? Para você conseguir um emprego, chegou para você, tu sabe fazer isso? Eu disse, sei, mas na hora, me bote e me ensine aí que eu sei fazer na hora. E a gente vai e aprende. Na igreja também é uma família e tem que ter o senso de pertencimento. Chegue para a sua igreja e diga, aqui ó, pastor, não é tudo o senhor não, agora eu também faço parte. Pode contar comigo. Eu vou para a célula. Eu vou eu não posso ir para a célula, mas eu vou fazer algum ministério aqui, infantil, eu vou ensinar, eu vou orar. Ah, eu não sei fazer muita coisa, mas tem uma boca, sabe falar, então vai orar. Aqui nós temos um ministério importantíssimo que é de oração. Nós temos aqui um ministério de mídia que eu preciso demais, de mídia, de divulgação, sabe, da multimídia, tanta coisa que nós precisamos fazer. Tem um projeto da África que eu estou clamando a Deus, que Deus envie pessoas para me ajudar. Hoje nós começamos, ontem, quer dizer, nós começamos um trabalho lá em Dondo, com 20, quase 25 crianças, só o primeiro dia. Depois de um tempo a gente tinha parado, voltou, né? Já temos em Amaiaba e voltou em Dondo. Começou, sabe com o quê? Um pacote de xilito, desse tamanho, para as 25 crianças. Mas começamos. E Deus vai honrar e nós vamos continuar. Terceiro fruto que eu entendo que a conversão produz em nós é a maturidade. Maturidade. A conversão gera em nós maturidade. Efésios 4. Já estou até com ele aberto aqui. Efésios 4, versículo 13 e 14. Vem comigo, vamos lá, rapidinho, por causa do horário. Até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha o que Paulo está falando. Paulo está dizendo, para que não mais sejamos como crianças arrastados e levados de um lado para o outro, mas para que nós chegamos à unidade de fé, o pleno conhecimento do Evangelho, a estatura da pessoa madura. Então, o terceiro fruto, ao meu ver, é a maturidade.
você é convertido, você tem que ir amadurecendo. Confesso para vocês que uns demoram 1 ano, 6 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, para amadurecer. Mas amadurece. Não pode parar. Não pode não acontecer. Por quê? Porque o convertido, ele cresce. O imaturo precisa de empurrão. Vai, bora, vamos. Precisa de lei, é obrigado, tem que fazer. Bora, chama. Não, o convertido, ele cresce naturalmente. O maduro, ele assume responsabilidades. O imaturo precisa de ser convencido. Sabe qual é a pior coisa que tem? Você tem que convencer as pessoas para fazer as coisas. Isso é chato. No reino de Deus é chato. No reino de Deus é chato. Você tem que convencer alguém para ela fazer. Isso é muito chato. Porque isso é para ser uma coisa natural. Isso é para ser o Espírito Santo, o dono da obra. Ele que é para tocar no coração da pessoa. A pessoa que é para despertar e dizer: tá aqui, conte comigo, eu vou fazer. Tá doente, eu vou visitar. Tá endemoniado, eu vou orar, porque eu tenho o Espírito Santo e eu vou lá curar em nome de Jesus. Eis-me aqui. Não precisa de ninguém estar empurrando, convencendo. O maduro se oferece. O maduro vive de propósito. Aí eu te pergunto, primeira pergunta para você refletir: quantos anos você tem de convertido? Outra pergunta: quantos anos você tem de maturidade? Talvez seja diferente. Nós temos visto uma geração de pessoas que têm vários anos de igreja, mas pouco tempo de maturidade. E o Espírito Santo, isso não é uma condenação. Isso não é não, em forma nenhuma, não é uma condenação. Isso é um despertar para você amadurecer no seu chamado. É um despertar para você amadurecer na sua conversão. Amém? Não adianta. Sabe quando a gente fica maduro? Paulo diz aqui que a gente não fica mais que nem criança, de um lado para o outro. A gente não é mais criança. Quando a gente converte de verdade, a gente amadurece, a gente gera esse fruto, a gente não é mais criança. Criança que se preocupa com picuinha, besteira. O menino joga comigo, o menino não sei o quê, Não, quando a gente amadurece, a gente fica adulto na nossa fé, a gente releva as picuinhas, porque agora o nosso pensamento está em coisas maiores. Amém? Deus está falando para você hoje: deixa as picuinhas de lado, você não é mais criança. Pense em coisas grandes, pense em coisas maiores que Deus quer fazer na tua vida, que Deus quer fazer através de você, que Deus quer fazer através dos seus filhos, dos seus netos, da sua geração. Quem tem filhos aqui ou pretende ter filhos? Tu já parou para pensar? Tu já olhou para o teu filho? Você tem que olhar para o teu filho. Olha que interessante aqui o que eu vou falar. Olha só. O teu filho não é só um filho, uma criança. Nós pais olhamos para a criança e sempre achamos que ele não vai crescer, né? Mas já experimentou olhar para o teu filho e não ver uma criança, não ver um jovem, ver uma geração todinha que vai vir a partir dali? Abre a visão. Aquela pessoa, aquele ser ali, não é só uma pessoa. Dali vai vir uma geração. Amém? Eu vou fazer uma profecia aqui, que é uma profecia que tu não vai gostar, mas eu vou te dizer. Daqui um tempo, o bebezinho que tu tem, que tu vê, a criancinha que tu olha, vai se tornar um homem, uma mulher, um patriarca, uma líder de uma grande geração. Amém? E tu vai ser a matriarca da família, o patriarca da família. Tu vai estar véona com a tua véia. Tu vai estar com a tua véia, com o teu véio do lado, e tu vai dizer assim: olha a nossa geração.
Olha os nossos filhos grandes aqui na terra. Olha como valeu a pena ter escolhido Jesus. Olha como valeu a pena ter convicção da nossa fé. Aqui está nós velho, aqui velho, um olhando para o outro. Velho, parece um maracujá de gaveta. Caiu tudo, já acabou tudo. Mas nós estamos nós dois aqui na cadeirinha de balanço, tomando nosso cafezinho. Mas olha a nossa geração aí pela frente, que vai ganhar o mundo, que vai fazer a diferença nesse mundo. Aí você vai olhar para eles e vai dizer, valeu a pena cada decisão que eu tomei, valeu a pena a minha maturidade que eu construí em Cristo Jesus, valeu a pena não ter desistido. Valeu a pena ter deixado de ser criança. Valeu a pena ter deixado de ir as picuinhas para lá. Porque tudo passou. Agora só tem Cristo pela frente. E aí um dia você vai partir. Você e seu velho e a sua velha vai partir. Assim como eu vou também. Aí um dia vai estar em volta do nosso caixão a nossa geração, olhando para nós e vai dizendo, meu pai, minha mãe, foram guerreiros, deixaram para mim uma geração, deixaram para mim uma herança espiritual. Eu aprendi com eles. Eles nunca largaram o Deus que eles criam, eles nunca abandonaram o Deus que eles serviam. Eles passaram por tudo, eles choraram, eles passaram por mágoa, eles foram abandonados, eles foram isso, eles foram aquilo, mas eles permaneceram até o fim. Agora eu vou levar à frente a fé dos meus pais. Um dia teus filhos vão falar isso de você, rapaz. Isso é muito forte. Pastor Cruz, credo, Deus me livre, Ave Maria 3 vezes, Ave Maria 3 vezes. Você pode falar Ave Maria, Pai Nosso, um dia vai acontecer isso. Se Jesus não voltar. O quarto e último fruto, vou encerrar, que eu vejo que nos leva, a conversão produz, é perdão. Isso aqui, eu posso te afirmar com certeza. Não tem ninguém que diga que é convertido se não passar primeiro pelo perdão. Se não tiver uma experiência com perdão. Se não tiver uma vivência com perdão. Você pode ser o mais lindo dentro de uma igreja. Se você não tiver tido uma experiência com perdão, você nunca é convertido. Eu posso dizer que você ainda não se converteu. Olha o que é que Paulo diz aos... Vamos voltar a Colossenses 3. Três 13 agora. Colossenses 3:13. Estou terminando, segura aí. Podemos? Colossenses 3:13, 13 e 14, diz assim, ó. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. O que é perdoar mutuamente, gente? Quem sabe dizer o que seria perdoar-se mutuamente? Hã? Eu te perdoo e você me perdoa. Ou seja, na hora que eu precisar te perdoar, eu te perdoo. Mas quando for a minha vez também, tu precisa me perdoar. Amém? Olha o que Paulo está dizendo. Olha, isso aqui é para andar no nosso coração todo dia. Ó. Suportem-se uns aos outros. Você suporta? Teu irmão está falando com crente, ele não está falando com incrédulo não, viu? Ele está falando da igreja. Suportem-se uns aos outros. Não pode existir na família de Deus. Ah, eu não suporto fulano, está fora da Bíblia. Vai se converter. Ah, eu não suporto o jeito de fulano. Pois tem que se converter. Senão rasga essa folha da Bíblia. Eu não suporto fulano. Então está errado você. Tem que suportar, está aqui, ó. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente.
Quando eu pisar no teu pé, você não tem que sair me xingando, não. Você tem que me perdoar. Porque um dia você vai pisar no meu também. E eu vou ter que oferecer perdão do mesmo jeito. Amém? Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Só aqui tá bom. Seja, porque assim como Deus nos perdoa, aí Paulo dá o porquê, né? Assim como, por que eu tenho que perdoar mutuamente? Porque assim como eu fui perdoado, eu preciso também, é uma oração do Pai Nosso, eu preciso também praticar e exercer o perdão. Então, o fruto da conversão, um dos mais importantes que eu vejo, é o perdão. Quando você tem uma experiência com o perdão, tá? Lembrando que perdão significa dizer que você vai andar de braço dado para sempre com a pessoa, não. Nem também vai esquecer, porque não é amnésia. Só que aquilo não vai te fazer mais mal, aquilo não vai te fazer mais dor, porque você perdoou, não, já está perdoado, passou, aconteceu, perdoei, fui lá, falei, coloquei para fora, chorei junto com a pessoa, perdoei, já acabou, vamos seguir em frente. Amém? Eu precisaria de um culto inteiro para falar sobre perdão, né? Mas uma das maiores evidências de uma falsa maturidade espiritual é guardar mágoa. Falsa maturidade espiritual é guardar mágoa. Não existe construção sólida sobre o alicerce da amargura. Quem guarda mágoa, presta atenção, quem guarda mágoa, se você guardar mágoa de alguém, é a mesma coisa de você construir em cima de um alicerce podre. É a mesma coisa de você querer construir, ao invés de você botar cimento, você botar areia, você botar cal. Um dia, esse prédio vai estar comprometido. Então não se constrói conversão em cima de alicerce de amargura. Sabe o que é a mágoa? Sabe o que é a mágoa? A mágoa é a ferrugem espiritual. Por exemplo, aqui no segundo piso, no terceiro piso, tem uns ferros que deu ferrugem. Nós vamos ter que trocar. Botar um ferro novo, tirar e botar um ferro novo. Porque ele vai corroendo. A mágoa é um ferrugem espiritual que vai corroendo a gente. Que não deixa a gente ficar em paz. Então olha, se não tem dentro de você nenhum tipo de ferrugem espiritual, vai corroendo a alma, vai enfraquecendo a estrutura, vai destruindo os ministérios, vai destruindo as famílias e destrói até igrejas inteiras. Tem uma história que 2 irmãos brigaram e passaram anos sem se falar. Um deles dizia assim: eu nunca vou perdoar. O outro seguiu sua vida. Seguiu sua vida. Sabe quem permaneceu preso? Aquele que disse que nunca ia perdoar. O outro seguiu, e o outro que foi com o coração magoado, que ficou preso. Porque o ressentimento é uma prisão, onde o carcereiro e o preso são as mesmas pessoas. Quando você fica alimentando ressentimento contra alguém, você está dentro de uma prisão, e você é o preso e o carcereiro ao mesmo tempo. E a outra pessoa está livre. Então cuidado, para não viver preso, não é? E pastor, como é que eu faço para construir minha conversão todos os dias? Rapidamente, primeiro, alimente-se da palavra. Alimente-se da palavra. Sabe quando Satanás foi tentar Jesus? Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tu gosta de xilito? Tu gosta de recheado? Tu gosta de mortadela, salsicha? Tu gosta de macarrão? Tu gosta de pizza? Tu gosta de pastel? Tu gosta de feijoada? Tu gosta de buchada? Tu gosta de mão de vaca? Tá, pastor, para! Mas eu quero dizer que nem, se fosse hoje, Jesus ia dizer assim, nem só de xilito vive o Filho de Deus, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então para de pensar só no bucho. Lê Bíblia, carrega uma Bíblia, tem vida com Deus. Segundo, mantenha uma vida de oração. Nenhum gigante espiritual nasceu sem oração. Toda pessoa que cresce, ela começou na oração. Pessoa que cresce com Deus, né? Terceiro, vive em comunhão.
Hebreus vai dizer que a gente não pode deixar de congregar. Isolamento produz esfriamento. Vive em comunhão. Quarto, sirva o reino. Cristão parado enferruja. Cristão servindo amadurece. Veja onde é que você deve servir. Quinto, mantenha um nível, mantenha um coração ensinável. Olha o que diz Provérbios 9:9. Vou terminar aqui com essa palavra. Provérbios 9:9. Provérbios 9:9. Eu queria que você marcasse esse versículo para ser o versículo da semana na sua casa. Provérbios 9:9. Olha que interessante. Achei esse versículo na Bíblia muito legal. Provérbios 9:9. Olha que lindo. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. Olha aí que legal. Ou seja, dê instrução ao sábio, que ele se tornará mais sábio ainda. Sabe qual é o segredo para você vencer e crescer? Um deles é ser humilde para aprender. Quando alguém vier te ensinar, diga amém, eu vou aprender, eu vou fazer, eu vou colocar em prática. Eu já vi gente que o pastor pregando, o irmão pregando, a pessoa pregando, a pessoa, isso eu já sei. Não sei para que eu vim para o culto, eu já sei disso aí tudinho. Não sabe porque não vive. Falta só viver, não é? Então, seja humilde para aprender. Deus está te ensinando toda hora, amém? A gente aprende com as crianças, a gente aprende com louvor, a gente aprende com gestos, a gente aprende até com o animal. Sabia? Talvez você chegar em casa hoje, o teu cachorro vai te ensinar uma lição. Até com o animal a gente aprende. Deus ensina, Deus usa a natureza para a gente aprender. O ruim é quando a gente acha que sabe tudo. A gente tem que ser sempre humilde para dizer, eis-me aqui, eu estou pronto para aprender. Se eu não cheguei lá ainda, então é porque eu preciso aprender mais. Esse é o segredo. Mas existe uma verdade importante em tudo isso aqui que eu estou falando. Por mais que a gente queira, ninguém consegue se converter sozinho. Nós não conseguimos ser perfeitos. Nós, por mais que você se esforce, você não vai conseguir alcançar uma perfeição. Porque toda construção humana é feita com a sabedoria humana. Sabe os homens, já viu aqueles prédios? Fazem prédios lindos, coisas mais lindas do mundo. Com a sabedoria deles, mas espiritualmente falando é diferente. Não se constrói a vida espiritual com a própria sabedoria. Porque nós somos falhos. Nós estamos caídos no pecado. Nós nunca vamos conseguir ser perfeitos. É por isso que Ele veio para morrer por nós e para vencer o nosso pecado e para nos ajudar a se converter. A notícia de hoje é que você pode tentar se converter sozinho, você nunca vai conseguir. Se não for o verdadeiro construtor da nossa fé nos ajudando, nós não vamos conseguir. É por isso que eu tenho que estar toda hora rendido nos pés do Senhor, dizendo, Senhor, me ajuda. Eu só consigo me converter se realmente o Senhor fizer a obra em mim. Eu só consigo me converter porque a minha natureza é ruim. A boa notícia é que Cristo veio. Se Ele não tivesse vindo, nós estávamos perdidos. Quando nossas paredes estavam caídas, Cristo veio. Quando nossa estrutura estava condenada, Cristo veio. Na cruz, Jesus recebeu a condenação que era nossa. Ele morreu, ressuscitou. Mas ao terceiro dia Ele ressuscita e Ele se tornou o fundamento da nossa conversão. Pode construir em cima de Jesus que vai dar certo. Pode ir em cima de Jesus que vai dar certo. Você não vai errar. Você não vai falhar. Cristo, se Ele for o fundamento da tua vida, você vai até o final. Amém. Eu quero orar pela família, mas antes eu quero orar por nós, pela nossa conversão. Antes de orar, eu vou encerrar orando pela família, mas a nossa conversão.
Primeiro. Você tem certeza, convicção da sua conversão? Você apenas se decidiu por Cristo ou você continua construindo a sua conversão diariamente? Você tem produzido esses frutos aqui, ó. A convicção, o pertencimento à família de Deus, a maturidade, o perdão. Como é que está você e o perdão? Quais são as experiências que você teve com o perdão e como que você lidar com o perdoar? Como que você lidar com o perdão? Qual a sua relação com o perdão? Ou você simplesmente deixa guardado aquela situação e não vai promover o perdão, ou perdoar, ou pedir perdão, ou se oferecer para perdão? Sua vida espiritual está crescendo ou está parada há anos? Sua construção está crescendo ou está parada? Você pertence verdadeiramente ao reino ou apenas vem fazer uma visita no reino aos domingos? Eu queria que você, que deseja orar comigo pela conversão, ficasse de pé. O reino de Deus não precisa de espectadores. O reino de Deus precisa de construtores. E a primeira construção que ele deseja realizar não é um templo, não é um ministério, não é um projeto. A primeira construção que Deus quer levantar é a sua própria vida, é a sua própria conversão. Ele não quer construir ministério nenhum se primeiro não tiver conversão. Ele não quer construir plano nenhum, projeto nenhum se primeiro não tiver conversão. Talvez você está parado, você diz assim, pastor, já me decidi por Cristo há muitos anos atrás, mas minha conversão está parada, igual a casa abandonada, só no tijolo. Mas eu vou me levantar, eu vou pedir o Espírito Santo para me ajudar a construir. Vamos pedir ao Senhor. Vamos clamar por arrependimento. Vamos nos converter hoje de verdade. Vamos criar dentro de nós uma convicção de fé. Vamos buscar um relacionamento através do perdão, do compromisso. Vamos buscar no Senhor o senso de pertencimento ao reino de Deus. Aleluia. Querido Deus, em nome de Jesus, fecha os seus olhos, eu te convido a fechar os olhos. Esquece a pessoa que está do teu lado, solta a mão do marido, da esposa. Agora é uma oração individual. Já nós vamos abraçar a família e vamos orar. Mas agora é individual. Como é que está a tua conversão? Está abandonada? Como é que está o teu processo de maturidade? A tua convicção por Cristo, ela tem hora que está, tem hora que não está? A tua certeza, o teu desenvolvimento da tua salvação, a tua maturidade, tu já é maduro ou tu ainda age como criança, espiritualmente falando? Você tem um senso de pertencimento ao reino de Deus? O que falta ainda para a tua conversão gerar frutos? O que falta ainda para a tua conversão se tornar real? Se você tem um arrependimento hoje, então se arrependa. Arrependimento é decisão, não é preciso você chorar. Não é preciso você sentir vontade de chorar, não, você pode só crer. Você pode só decidir no coração e dizer, Jesus, me ajuda. Pela obra que o Senhor fez na cruz, me ajuda a me converter. Me ajuda a me converter. Me ajuda a ser sincero. Se você quer decidir sua vida por Cristo, se você quiser entregar sua vida a Jesus, vem aqui na frente diante do altar. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, quer se converter a Jesus de verdadeiramente, então venha diante do altar se você quiser. Pode vir, não é vergonha. Fica à vontade. Mas expresse sua conversão. Abra sua boca agora e fala para Ele, diz para Ele, Senhor, me perdoa. Se a minha obra de conversão está parada, se a reforma na minha vida não está acontecendo, me perdoa, eu quero voltar ao meu primeiro amor, eu quero voltar ao jardim da infância, eu quero voltar à minha fé verdadeira, à minha fé inicial, eu quero viver convicção da minha fé, eu quero viver perdão, eu quero perdoar,
Eu quero me converter verdadeiramente. Agora é com você e Deus aí. Você ouviu a palavra. Você sabe que é Jesus que te ajuda a se converter. Então pede a Ele: Senhor, me ajuda. Eu já tentei de várias formas, sozinho eu não consigo. E preciso que o Senhor me ajude a me converter. Oh, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, que haja conversão verdadeira aqui nos corações, que haja decisão verdadeira, Senhor, e cada pessoa que recebeu essa palavra, que ela possa sair daqui convicta da sua fé, que ela possa sair daqui não convencida por um pastor, mas ela possa sair daqui convicta através do Espírito de Deus. Produz, Senhor, nos corações, nas vidas, essa convicção. Produz esse senso de pertencimento à família da fé. Produz, Pai, essa maturidade espiritual. Produz em nós, Senhor, o perdão, o perdoar, o liberar perdão, o necessitar de perdão. Produz em nós o relacionamento com o perdão de perto, todo dia, diariamente, Senhor. Aleluia. Volte ao seu primeiro amor. Refaça a sua aliança com Deus. Se você não estava mais dando importância para a sua conversão, se você estava esquecendo da sua conversão, se você até já esqueceu do primeiro dia que você aceitou Jesus, volte ao jardim da inocência, volte ao jardim da comunhão, volte à primeira essência do amor de Deus. Faça a sua oração. Só cante depois que você orar. Só cante depois que você estiver convicto da sua conversão. Primeiro amor por ti, não quero que nem se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeiro. No meu jardim